semana passada, o último versículo exposto, lido, interpretado e aplicado pelo Bispo Weber. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo de número 7 até o versículo 12. Todo mundo encontrou o texto? Eu vou pedir para você ficar de pé, por gentileza, para a gente ler essa palavra juntos. Palavra de Deus, palavra que deve nos encher de reverência e ao mesmo tempo alegria, um senso profundo de que o reino é presente, mas em sua plenitude ainda não se manifestou, e a gente tem que se preparar para receber mais desse reino por meio da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículos de 7 até 12. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós te agradecemos por essa preciosidade, Senhor, por essa bênção sem medidas, que é a tua palavra, em especial essa porção das bem-aventuranças. Ó Senhor, que já à medida que lemos essas palavras e vamos examiná-las com o máximo cuidado e rigor e fervor no Espírito, ó Deus, que glorifiquemos o teu nome pela tua bondade, como cantamos aqui, que agora vamos ler e buscar, uma vez que foi pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, naquele tempo, naquela circunstância, que é registrada pelo evangelista Mateus, buscaremos no poder do Espírito e na presença do Senhor, que essas verdades se cumpram e se manifestem na nossa vida, para a glória unicamente do seu santo nome. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Gente boa de Deus, nós temos seguido essa série de acordo com a orientação do bispo, lembrando de como um grande teólogo e pensador cristão, John Stott, emoldurou essas verdades do Sermão do Monte. E Stott dá uma ênfase nesses versículos de 1 até 12 de Mateus 5, no caráter do cristão. Por isso, o título, se é que a gente pode dar, o título do sermão é esse, o Sermão do Monte. Nós estamos lendo as bem-aventuranças. Mas se a gente pode, de alguma forma didática, elucidar mais ainda o que Deus deseja tratar com a gente, Deus deseja tratar de caráter. Por isso o tema é desenvolvendo caráter espiritual, o eixo horizontal. E aqui eu estou tomando emprestado também um conceito que o bispo trabalhou num material que ele escreveu há algum tempo aqui para a igreja, os dois eixos do cristianismo. E esse eixo horizontal diz respeito ao relacionamento da igreja. E justamente a abordagem de Jesus, nesses versos 7 a 12, também dizem respeito a esse relacionamento horizontal dos cristãos, do uns aos outros. E quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entrar no âmbito do caráter. Embora eu creia que a maioria de nós aqui reunidos essa noite se professe como cristãos,
Para muitos que, mesmo não sendo cristãos ou não professando religião alguma, e talvez, meu amigo e minha amiga, você possa ser essa pessoa aqui essa noite, fica muito claro e é um senso comum de que todos, independente de professarem religião, esperam de religiosos, daqueles que professam religião de alguma forma, caráter. Há uma expectativa de caráter daquele que diz que é um cristão por parte do mundo não cristão. Eu, por vezes, acompanho algumas discussões na arena, na ágora do debate público, num ambiente cada vez mais acirrado, onde as pessoas, eu falei isso semana passada, e vale, no meu último sermão, na semana passada pela manhã, e vale ressaltar hoje também, que não existe mais uma militância anticristã. Existe uma forte corrente anti-evangélica, protestante mais especificamente, por inúmeras razões. Sabemos que muitas vezes do nosso meio partem as provocações para esse tipo de postura do século presente, daqueles que não creem em Deus, não acreditam em religiões, tratarem e abordarem cristãos com um certo receio. Mas nos últimos anos, o foco tem se acirrado de forma cada vez mais intensa e de cada vez mais violenta. E mesmo esses chamados anticristãos, e que por vezes até se posicionam assim: eu odeio o evangélico, eu odeio o crente, eu não quero nada com isso. Mas em alguns ambientes, no chamado debate público, é curioso ver que eles esperam de todos, a começar deles, caráter. Gente de caráter, um sujeito, um homem, uma mulher, que tenha, de fato, uma boa índole, que seja chamada boa pessoa, uma pessoa ética, um cidadão, uma cidadã que se apresenta na sociedade com um firme caráter, com um bom caráter. Pois bem, nós sabemos que, naquilo que cremos teologicamente, essa ideia do indivíduo muito bom, plenamente bom, ou sequer bondoso, é algo muito, muito delicado, porque a natureza humana é comprometida. Por melhor que uma pessoa tente parecer ser boa, a nossa essência, a nossa natureza, ela carrega um problema, desde a criação e depois da queda. E a gente já falou várias vezes disso aqui. O ser humano é pecador, independente da sua confissão de fé. A sua confissão de fé, na verdade, o posiciona como um pecador, sim. Mas quando essa confissão de fé tem Jesus como seu Senhor e Salvador, esse pecador passa a ser um pecador arrependido, uma pecadora arrependida. Mas essa condição, ela continua, e temos que lutar ao longo dessa jornada chamada vida, chamada existência, para cada vez mais sermos transformados. E quando nós abrimos a palavra de Deus, a nossa esperança deve ser essa, gente querida: sermos transformados pela palavra de Deus, sermos transformados pela voz de Deus, pela comunicação direta de Deus, dada pela sua revelação especial, que é a sua palavra. Por isso, Stott afirma que na segunda metade desse trecho das Escrituras, das bem-aventuranças, nos voltamos para nossas atitudes em nossos relacionamentos com os demais humanos. E eu concordo com esse recorte que o teólogo John Stott fez dessas 4 últimas bem-aventuranças expostas no texto de Mateus 5. E eu quero examinar esse texto junto com você,
também lembrando desse ambiente e dessa circunstância na qual Jesus ensinou os seus discípulos, trazendo para a nossa reflexão nessa introdução um breve comentário que foi fruto de uma pregação de um dos maiores pregadores expositivos da era da patrística, dos primeiros 6 séculos da igreja, João Crisóstomo. Ele descreveu esse cenário onde esse sermão estava acontecendo. Vale lembrar, a gente ainda está no início dele. Ele descreve assim: Jesus não escolheu uma casa de governança ou um plenário, mas um monte, um lugar comum na topografia do seu contexto na Galileia, para que os seus discípulos aprendessem o que é necessário ser praticado em suas vidas comuns. Estamos diante de um texto absolutamente prático, um chamado à vida real, à vida normal cristã, à vida diária, ao dia a dia. Que o Senhor, pelo seu Espírito, nos ajude a caminhar por essa trilha, lembrando desse princípio que foi trazido para nós semana passada no ensino. A palavra bem-aventurados, que é uma tentativa de traduzir o que o termo grego Macário significa, ainda fica um pouco distante do real. Vamos observar. Macários é um estado de graça que supera a tudo que conhecemos e chamamos de felicidade. A condição de ser bem-aventurado é estar acima de um mero padrão humano de felicidade, de um mero padrão humano de alegria. É ser chamado aqui, nesse tempo, a viver a realidade do que ainda há de se manifestar plenamente para nós. E isso é possível por causa da graça de Deus derramada em nossas vidas. Então vamos examinar o texto verso a verso, lendo mais uma vez o versículo 7, considerando essa proposta, esse chamado, desenvolvendo o caráter espiritual. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui eu destaco as palavras: bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados esses compassivos, que têm esse prêmio. E aqui eu considero que a versão da Almeida Revista Atualizada é muito precisa, muito objetiva e muito clara para aquilo que chegamos e aonde chegamos, a misericórdia. A NVI vai traduzir como aqueles que obtêm, bem-aventurados os misericordiosos, porque obtêm misericórdia. E penso ser muito mais preciso, um ajuste muito mais fino na tradução que usamos aqui na igreja, porque aponta para esse caminho de ser alcançado pela misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como eu falei, trata-se de um texto prático, minha gente. É o texto para o dia a dia, é o texto para o chão da vida, para a batalha, para amanhã, logo cedo, a gente lembrar dessas palavras e trazê-las não apenas para o terreno do nosso coração, das nossas mentes, mas da nossa prática diária. Então, nada melhor do que considerar essa palavra de Tiago, presbítero da igreja de Jerusalém, registrada em sua carta do Novo Testamento, capítulo 2, versículo 13, que diz: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia vence de maneira inegável o juízo. E é por isso que Jesus claramente diz que são bem-aventurados, são muito mais do que felizes, são absolutamente mais do que alegres, aqueles que manifestam de misericórdia. E aqui tem um ensino de Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir cristão do século XX durante o período da Segunda Guerra Mundial.
comentando no seu livro Discipulado, talvez um dos melhores manuais, um dos melhores textos sobre o assunto já publicados, falando justamente sobre essa passagem, ele comenta o seguinte: os misericordiosos sentem amor irreprimível aos pobres, aos enfermos, aos miseráveis, aos oprimidos e violados, aos injustiçados e marginalizados, a todos os magoados e angustiados. Buscam os que caíram em pecado e culpa. Essa é a misericórdia de Jesus, da qual querem viver os que a ela estão ligados, a misericórdia do crucificado. E aqui a gente pode começar a pensar e refletir de maneira mais ampla sobre essa realidade do eixo horizontal, do dia a dia da igreja e do uns aos outros. As palavras de Bonhoeffer, creio, ressoam e fazem eco à bem-aventurança apontada por Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, que são justamente esses que começam sentindo. Numa era de seres humanos absolutamente intoxicados sentimentalmente, pessoas que têm os seus afetos muito abalados por diversas razões do século presente, é necessário colocarmos os nossos sentimentos à baila quando pensamos o cristianismo. Colocarmos os nossos sentimentos, aquilo que sentimos, e a gente cantou isso aqui no antigo cântico de Asaf Borba, não é? Nós sentimos também, por vezes, para evitar todo tipo de absurdo na proposta da fé evangélica que se manifesta em muitos cenários, a gente quer excluir os sentimentos como se isso fosse possível, né? Mas tentamos nos programar de modo a excluir os sentimentos, a deixar os sentimentos de lado. Sobretudo as novas gerações têm adotado essa postura que alguns chamam de um jeito estoico de ver a vida. E influenciados pelos podcasts da vida, pelos influenciadores digitais, tentam viver de forma a vencer os seus sentimentos, muitas vezes os negando, achando que podem abafá-los. E meus irmãos, se existe um sentimento que não é nada que nos intoxica, pelo contrário, é parte desse processo de transformação de caráter que o próprio Deus proporciona em nós. Se há um sentimento que precisamos alimentar no nosso meio, é o sentimento da misericórdia. Precisamos disso, sentir amor irreprimível, sem reservas. Tirar do sequestro ideológico, porque o sequestro ideológico usa pobres, enfermos, miseráveis, oprimidos, violados, injustiçados, marginalizados como massa de manobra. Todos esses alvos da misericórdia são alvos, na verdade, do amor abnegado do ser humano, da pessoa, que entendeu-se nessa condição espiritual antes de Jesus o chamá-lo da morte para a vida. Por isso a gente precisa sentir amor, misericórdia, buscar, como provoca Bonhoeffer, os que caíram em pecado e culpa, demonstrar misericórdia para esses. Porque na verdade essa é a misericórdia de Jesus, porque foi isso que Jesus fez com os bem-aventurados. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio sobre aqueles que estavam caídos em pecado e culpa. Essa é a misericórdia de Jesus, da qual querem viver os que a ela estão ligados. A misericórdia do crucificado. Misericórdia é uma palavra que tem origem numa expressão que significa coração ferido, um coração que sofre uma dor. É muito bem expressa também pelo evangelista Mateus, nesse episódio de Mateus capítulo 9, versículo 35.
quando o evangelista relata uma cena de Jesus quando ele andava pelas cidades. Mateus diz, no versículo 35 do capítulo 9, vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. No texto original, no grego, o compadeceu-se seria algo como ele sentiu nas suas próprias entranhas, sentiu dores internas, sentiu misericórdia. Misericórdia também pode ser traduzido aqui como compaixão. Jesus teve compaixão. Jesus teve misericórdia das multidões, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Para a glória de Deus, eu creio que assim como Jesus, nesse contexto onde esse sermão está sendo entregue no registro que estamos lendo em Mateus 5, precisamente no versículo 7, assim como Jesus chamou seus discípulos do meio das multidões ali, Jesus hoje chama seus discípulos aqui assentados para ouvir essa realidade e essa verdade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós alcançamos essa misericórdia do crucificado Jesus. Se a gente está aqui essa noite e pode reconhecê-lo como Senhor e pode reconhecê-lo como Salvador, é porque na verdade essa misericórdia já chegou em nossas vidas, já chegou em nossas mentes, já chegou em nossos corações. E a nossa resposta é indubitável, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma variação, não pode ser outra senão ter esse mesmo padrão e essa mesma postura, ser gente misericordiosa, ser gente mais do que feliz, abundantemente mais do que alegre, porque somos misericordiosos, compassivos. O texto avança para a segunda característica nesse eixo horizontal do caráter espiritual, do caráter do cristão, do caráter daquele que nasceu de novo. Bem-aventurados, diz o versículo 8, os limpos de coração, porque verão a Deus, vão ver Deus. A beleza desse versículo pode ser pensada e elaborada à luz da Sagrada Escritura, daquilo que o reformador João Calvino chamava de a anatomia da alma humana, os salmos, o saltério. Porque quando a gente fala dessa bem-aventurança, a limpeza do coração, a pureza do coração, estamos falando das recâmaras mais profundas do ser humano, estamos falando da alma. Então vale a pena nós lermos esse salmo juntos. Vamos ler? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, versículos 4 e 5. Uma descrição de quem de fato é limpo de coração, de quem é puro, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. John Stott, comentando esse versículo, trouxe uma abordagem muito inovadora de interpretação da bem-aventurança descrita em Mateus 5:8. Ele compreende que essa bem-aventurança diz respeito aos relacionamentos, a esse eixo horizontal, a esse uns aos outros. Veja que desafiante esse comentário. Limpos de coração são aquelas pessoas que em seu relacionamento com Deus e com o homem estão livres de falsidade. Portanto, os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Por isso eu digo que é um comentário desafiador. Algumas pessoas já falaram para mim que eu sou um sincericida, não tem essa gíria por aí? Por vezes, a minha falta de noção se manifesta numa sinceridade que comete suicídios sociais. Tem vezes que eu sou sincero até com a minha carenagem, com a minha cara.
Eu não falo, mas a minha cara fala como está essa recâmara profunda do meu ser chamado alma. Sim, meus irmãos, o grande desafio da limpeza de coração diz respeito, obviamente, à santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, que é o prêmio dessa grande bem-aventurança, ver a Deus. Mas se existe uma posição na alma, uma postura de espírito que o ser humano deve ter no seu relacionamento com Deus, é evidente, porque Deus sonda os nossos corações pelo seu Santo Espírito. Tolos somos se achamos que conseguimos enganar e não ser sinceros com Deus. Mas por vezes entre nós é muito fácil jogar o jogo da falsidade. Inclusive é recurso social para muitos. Inclusive é a forma de subir na carreira para muitos. E por aí vai. Os relacionamentos humanos vão se desenvolvendo na base da falsidade. Na igreja, é óbvio, mas precisamos sempre lembrar isso. Isso não deve existir. Na igreja, a limpeza de coração deve acontecer entre nós para não termos nenhum constrangimento, como acontecerá no próximo domingo aqui, diante do cálice e do pão, de tomar parte desses elementos. Pois se há falsidade em nós e tomamos parte do cálice e do pão, estamos tomando parte do sagrado momento da ceia do Senhor de maneira pecaminosa. Se estamos agindo com falsidade entre nós, precisamos derrubar essas barreiras urgentemente, porque isso diz respeito ao nosso caráter, diz respeito a quem nós somos de acordo com essa ética, esse jeito de ser do reino de Deus. Mais uma vez eu vou ler isso. Os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Somos sinceros porque somos bons? Aqueles que têm mais facilidade de ser sincero, é sincero porque é bom? Certamente que não. O Salmo 119, o Salmo que exalta a palavra de Deus, no versículo 29, o extenso Salmo 119, no verso 19 diz: afasta de mim o caminho da falsidade, apontando para quê? Temos alguém para clamar, para pedir: Senhor, afasta de nós esse caminho, esse modo de ser, esse jeito de ser. A gente tem que pedir isso a Deus: afasta de nós a falsidade. Eu já fui contundente aqui algumas vezes e, mais uma vez, sendo sincero, preciso falar. Eu ainda acho que a gente precisa amadurecer muito para cantar Somos Povo assim bem ajustado, sem qualquer falsidade, porque ainda rola, ainda acontece. Deus que me perdoe. E a gente precisa amadurecer e crescer como homens de Deus e mulheres de Deus e tratar os assuntos à mesa de maneira clara. Então, antes de cantar, a gente tem que pedir: afasta de mim o caminho da falsidade. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei, diz a palavra do Senhor. Vamos ler isso juntos, em nome de Jesus. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Favorecer com a lei não significa: Deus, faça com que a tua palavra se ajuste com o recanto mais quentinho do meu coração e dos meus sentimentos. Não. Favorece-me com a tua lei é: Senhor, vem com a tua lei como uma espada e fere o meu coração, circuncida o meu coração, transforma o meu coração, tira esse coração de pedra, tira essa postura falsa e coloca um coração de carne quebrantado e submisso na tua santa presença e na presença dos meus irmãos e irmãs e na presença de um século que mais do que nunca precisa da verdade. O texto continua indo para a terceira bem-aventurança, o versículo 9, um texto absolutamente relevante para os dias e horas que temos passado no mundo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Com muito temor e tremor, não cabe aqui tentar fazer qualquer ensaio de geopolítica, olhando o que tem acontecido nos noticiários em Israel, em toda aquela região da faixa de Gaza, e nesse conflito milenar desses povos. Cabe temor e tremor. Mas cabe considerar que, quando pensamos em pacificadores, eu sempre lembro quando o bispo Weber conta do seu tempo de missionário no continente africano, quando ele chegou num povoado, onde para traduzir a palavra pacificador, não tinha eles, aquele povoado, aquele povo não conhecia, não tinha no vocabulário deles uma palavra que pudesse traduzir o que significa um pacificador. Nós gozamos desse estado de paz, dessa pax brasileira, uma paz um tanto duvidosa para nós que moramos no eixo Baixada Fluminense, Rio de Janeiro e afins, não é? É uma paz questionável, difícil, a gente fala com humor, mas por vezes é aquela coisa, a gente rir para não chorar. Mas no ambiente desse relacionamento uns aos outros, mais uma vez no eixo horizontal, os pacificadores aqui são os conciliadores. São esses, de fato, que entendem-se como gente que teve o coração limpo, que conseguiu contemplar a beleza da santidade de Deus, e por isso tem uma postura conciliadora. Uma postura que enxerga na mesa o móvel mais importante da igreja. A mesa é o lugar da comunhão, do partir do pão, do compartilhar do cálice, do partilhar de uma refeição, do sentar junto para aprender da palavra do Senhor, para serem discipulados uns aos outros, para chorar por vezes uns com os outros, para numa mesa se divertir, rir uns com os outros. Nesse ambiente, é necessário que tenhamos essa postura conciliadora em todo o tempo. Uma postura de pacificação. Porque essa postura nos dá essa atribuição, que eu costumo pensar sempre, como o melhor título que um crente pode ter: filhos de Deus. Vamos ler isso juntos, o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu sempre digo isso aqui também. Não, todo brasileiro não é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que foi alcançado pela paz do príncipe da paz, Jesus. Foi pacificado por Jesus. Foi reconciliado por Jesus. Foi chamado da inexistência para existência, não mais como uma mera criatura, mas como filho, filha de Deus. Que privilégio tremendo é desfrutar desse atributo, poder chamar isso de um atributo. Eu sou um filho de Deus. Isso é absolutamente vinculado com a mensagem que a gente carrega. Há meses atrás estudamos aqui batalha espiritual e nos voltamos para Efésios 6:15 e todo o capítulo 6 de Efésios. Mas aqui há um destaque que a gente precisa lembrar: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, diz o apóstolo Paulo, outrora Saulo, o sanguinário perseguidor de cristãos. É muito bom ver o Espírito Santo redimindo a vida de alguém, o enchendo do Espírito Santo e soprando sobre ele essa verdade para ser comunicada como foi para a igreja em Éfeso e reverberada para mim e para você aqui hoje. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O chamado para se preparar, entendendo que a preparação é justamente a parte da armadura, mas que garante maior seguridade e longevidade, em termos de avanço da tropa, dentro daquele comentário que a gente fez lá atrás, quando expomos esse capítulo,
ou seja, o que poderia hoje ser adaptado como a bota para a figura de um soldado, a analogia que Paulo usa, entende isso como um equipamento de suma importância para o avanço do Evangelho. E esse Evangelho, que é o Evangelho do Reino, também é o Evangelho da paz, o Evangelho da conciliação. Martin Lloyd Jones, provavelmente o maior pregador do século XX, quando pregou na Catedral de Westminster as bem-aventuranças, num breve comentário sobre o versículo 9 que acabamos de ler, ele disse o seguinte: as pessoas sempre tendem por materializar as grandes promessas das Escrituras, e aí ele enfatiza, até hoje essa prática prossegue, e os judeus não escaparam desse erro fatal. Uma vez mais, nosso Senhor Jesus lembrou os seus ouvintes no início do seu sermão que essa opinião é uma completa falácia, ou seja, essa opinião de materializar as promessas das Escrituras. O que Lloyd Jones aborda aqui? O público judeu, que em sua maioria ouvia Jesus, tinha uma expectativa, assim como tem até hoje, de um Messias que ia instituir um reino militarizado, materializado e armado. E não foi esse reino que Jesus instituiu. Uma das grandes argumentações de negação de Jesus como Messias é justamente isso. Como pode ser Messias aquele que, sem reação, entregou-se para a morte? Nós também erramos muitas vezes quando materializamos a nossa interpretação da Escritura e das grandes promessas que Deus traz para nós. Por isso, junto com Lloyd Jones, eu concordo que tal prática, tal postura é uma completa falácia, e a gente precisa se posicionar de maneira contundente contra esse tipo de interpretação, como a gente ouviu aqui essa manhã. A mensagem é o texto, nós estamos diante do texto bíblico, a gente não precisa de nenhum tipo de arranjo, de nenhum tipo de manipulação. A boa nova, o Evangelho já está sendo exposto para nós, à medida que o texto é lido, interpretado e trazido para a nossa vida. Quando lemos uma realidade como essa, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Temos isso como verdade para nós, porque o único Filho de Deus, o unigênito, Jesus, foi entregue pelo Pai para promover essa paz, para trazer essa pacificação para nós. A nossa resposta não pode ser outra, porque nós fomos alcançados por aquele profetizado por Isaías, o mesmo profeta que lemos aqui no início do culto, como o príncipe da paz, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o que morreu na cruz do Calvário, mas está agora à destra do Pai, ressurreto, vivo e vitorioso. Não mais como o unigênito da criação, mas o primogênito dela, o primeiro filho, o Filho de Deus, que nos dá a condição de sermos essa numerosa família de filhos de Deus. E isso nada mais é, meu querido irmão, meu querido amigo, isso nada mais é do que a mensagem que a gente precisa ouvir, a boa nova, o Evangelho. Hebreus 12, o autor aos Hebreus desenrola essa grande realidade da contemplação do santo, da contemplação do sagrado. Versículo 14 de Hebreus 12, texto bem conhecido, diz: segui a paz com todos. O texto, quando a gente sempre lembra, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, normalmente lembramos da parte B do versículo. Mas quando estudamos a passagem como um todo e a colocamos também no contexto das bem-aventuranças, entendemos que essa santificação está atrelada a essa postura conciliadora dos filhos de Deus.
Por isso, o chamado, a exortação, o ânimo para o qual o autor aos Hebreus chama é seguir a paz, não com alguns, não com quem é mais conveniente, não com quem é mais fácil, não com quem sorri para você o tempo todo, mas é seguir a paz com todos. No ambiente do eixo vertical, o espírito conciliador, uma postura humilde, preferindo em honra, dando lugar. Se não tem nada para falar de bom, não vá ser falso e falar uma irrealidade, mas se atenha, se cale. Se tem algo para criticar, em amor, com espírito de conciliador, vai na pessoa e fala: essa postura, minha irmã, não foi correta, vamos conversar a respeito. Meu irmão, essa postura a gente poderia repensar de outra maneira. Seguir a paz com todos não significa varrer para debaixo do tapete do nosso dia a dia os problemas que precisam ser encarados, mas tratar esses problemas com amor, com misericórdia. E aí, seguindo a trilha proposta pelas bem-aventuranças, voltar lá para o versículo 7, ir para o ambiente de seguir a paz com todos, ir para o ambiente da pacificação, sendo misericordioso e limpo de coração, tendo o caráter espiritual de um filho e de uma filha de Deus. E aqui a gente chega na conclusão do texto, os versículos 10 até o 12 de Mateus 5. Eu vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vale a pena aqui destacar bem o que está sublinhado, que é a causa da perseguição. Não é perseguido por qualquer coisa, é perseguido por causa da justiça, perseguidos por causa do que é justo, porque deles, e veja, todas as bênçãos e promessas das 3 bem-aventuranças anteriores, e na verdade das 3 outras anteriores, apontavam para o futuro. Os verbos estão lá, no versículo 7, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Mas veja, a condição da bem-aventurança dos perseguidos, assim como a primeira bem-aventurança, o pobre de coração, como foi bem pontuado aqui no sermão inaugural dessa série, a bem-aventurança do perseguido já dá hoje essa realidade do ainda não, que nada mais é do que o reino dos céus. O reino dos céus já é dado para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, veja bem, não por qualquer outra causa, mas Jesus falando, bem-aventurados vocês são quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Isso é um grande clamor contra todo tipo de vitimismo que possa tentar alojar, achar um espaço em nossos corações, no nosso olhar para a vida. Olhar sempre para essa palavra e lembrar que a perseguição por causa do Evangelho não é motivo de coitadismo, não é algo para o qual corremos, eu vou o tempo todo me colocar na posição do perseguido, até porque, e nós vamos ter uma testificação apostólica para isso em breve, isso é inevitável para aquele que é um filho de Deus. O cerco cada vez mais vai se fechar. O que cabe a nós é, nesse tempo chamado hoje, desfrutar da grande, gloriosa e graciosa realidade do ainda não, chamado Reino de Deus, que é dada àqueles que sofrem perseguição por causa de Jesus. Não é o ambiente da vítima, não é o ambiente do coitado, ao contrário, é o ambiente daquele que é bem-aventurado, mais do que feliz, abundantemente mais do que alegre, aquele que encontra em Deus a razão da sua própria vida. Eu quero, meu irmão e minha irmã, que nós sejamos encontrados nessa condição para a glória de Deus.
gente que, como diz o versículo 12, regozijai-vos e exultai, gente que se alegra explosivamente. Em quê? Porque é grande o vosso galardão, é grande a tua recompensa nos céus. Sim, você que é perseguido por causa do Evangelho de Jesus. Eu sei que pode ser o contexto de muitos aqui, em variados ambientes, acadêmicos, escolares, profissionais, talvez até familiares, sofrer perseguição por causa da justiça, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. O meu encorajamento para você é: anime-se e encontre no Deus da tua salvação uma alegria que te mova a continuar sendo fiel ao Deus que é fiel em todo o tempo, como cantamos aqui. É grande o vosso galardão nos céus, a nossa recompensa que está sendo preparada pelo nosso Senhor. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A igreja é um povo fundamentado no quê? Na palavra dos apóstolos e dos profetas. Nós não cremos em profecias que são adicionadas ao texto bíblico, a revelação especial para nós hoje. Mas nós cremos que sim, a igreja carrega um legado profético. E por ser a igreja que carrega o grande e absoluto legado profético da proclamação do Evangelho, vai ser inevitável a perseguição. Os apóstolos, que também foram martirizados, Paulo e Pedro, atestam isso. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, discípulo esse que já exercia o ministério pastoral como presbítero em Éfeso, Paulo escreve: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, ou seja, querem ter uma vida verdadeiramente espiritual em Cristo Jesus, serão perseguidos. É inevitável. Fala aqui alguém que viveu e morreu nessa realidade. Apóstolo Paulo, também apóstolo Pedro: se pelo nome de Cristo sois injuriados, como disse Jesus em Mateus 5,11, bem-aventurados sois. Pedro lança a mão de Macários, da mesma palavra do mestre, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome de Cristo Jesus sois injuriados, bem-aventurados sois. Se por causa de Jesus, se por causa do nome do nosso ungido Senhor Jesus, o nosso Messias Salvador Jesus, sofremos qualquer tipo de calúnia, qualquer palavra de engano, de dolo, não nos entristeçamos, irmãos, antes lembremos da nossa condição, que é bem-aventurado. Por quê? Por uma razão muito clara: repousa, está sobre vós o Espírito da glória e de Deus. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós. O Espírito Santo de Deus se derrama sobre nós, é dado à igreja, e por isso a gente deve olhar para todas essas circunstâncias que se configuram de perseguição. Devemos olhar para isso não com o temor do homem, o medo do homem, com o temor diante de Deus, com prudência e definitivamente com um senso de que somos parte de algo muito maior do que os impérios, governos e reinos com R minúsculo do século presente. Somos parte do reino de Deus, somos cidadãos do reino de Deus, e somos chamados a ter um caráter marcado por esse reino do nosso Deus, que é chamado Jesus Cristo. Eu encerro essa reflexão com uma palavra do bispo anglicano J.C. Ryle. Ele disse o seguinte, comentando também, um homem muito usado por Deus para ensinar sobre santidade e vida piedosa na Inglaterra do século XIX.
Ele disse o seguinte, comentando essa passagem, na verdade todas as bem-aventuranças: se quisermos saber o que é uma vida santa, consideremos quem são aqueles que Jesus chamou de bem-aventurados. Consideremos, prestemos atenção, que essa noite eu e você possamos sair daqui lembrando que bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles, meu irmão, minha irmã, amigo querido, se ainda não é a sua realidade, que seja essa noite, porque desses perseguidos por causa de Jesus é o reino de Deus, já é hoje para a glória dele. E todos nós, porque Jesus propiciou isso para nós, Jesus proporcionou isso para nós, Jesus deu isso para nós com sua própria vida, todos nós podemos viver essas três realidades, que são três valores que a gente pode levar daqui essa noite para a nossa vida diária. Como eu falei no início, é muito prático o Sermão da Montanha, em especial as bem-aventuranças. Tem três valores muito práticos para nós aqui. Você pode ler? Compaixão. Mais uma vez. Compaixão, sinceridade, conciliação. Em primeiro lugar, compaixão. Nós fomos alcançados por um Deus compassivo, Jesus. A compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus não foi um mero sentimento, meu querido, minha querida, amigos que podem estar nos visitando aqui. A história de Jesus, no que tange a compaixão, tem o seu ápice em horas a fio de tortura e uma morte cruel, que o imaginário ficcional pode ter se aproximado com aquela obra cinematográfica conhecida como A Paixão de Cristo. Então, aquele filme brutal, alguns até consideram aquela sequência daquele filme praticamente uma sequência de filme de horror, dada o quão gráfico foi toda a remontagem da paixão de Cristo. Aquela foi a expressão máxima da compaixão de Jesus por todos nós aqui. Qual deve ser a minha e a tua resposta? Eu e você que temos convicção pela fé, que o Espírito Santo abriu o nosso entendimento e colocou. Jesus teve compaixão desse pecador aqui. Jesus teve compaixão desse cara aqui, dessa mulher aqui, que andava muito distante dele. Qual deve ser a minha postura, portanto, aqui agora, no ambiente onde um caráter que não é baseado numa mera falácia, que não é baseado em meras atitudes exteriores, como eu devo expressar então um caráter que honre esse sacrifício de compaixão por mim, de misericórdia por mim? Que esse valor, a compaixão, se manifeste entre nós. Ser compassivo, olhar com graça e misericórdia, porque recebemos graça e misericórdia. O segundo valor é a sinceridade. Falarmos a verdade. A palavra de Deus nos orienta a seguir a verdade em amor. Não é ferir com as nossas palavras, não é usar por vezes de um estilo de vida e de fala e de comunicação turrão, agressivo, orgulhoso por vezes, e chamar isso de sinceridade. Não, sinceridade tão somente apontando para essa limpeza de coração, esses limpos de coração, que são os bem-aventurados do versículo 8, são pessoas sinceras, que vivem num ambiente comum, abrindo os corações uns para os outros, sendo francos, sendo verdadeiros. Da mesma forma que o nosso Deus fiel foi
absolutamente verdadeiro com a gente. Jesus, quando andou entre os homens e chamou seus discípulos, desde o início ele deixou claro quem ele era. Ele deixou claro que ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus vivo, o próprio Deus encarnado. Cabe a nós, portanto, diante dele, simplesmente dizer: nós somos miseráveis, pecadores, pequenos, frágeis, estamos aqui diante do Senhor, muda a nossa vida. E uma vez que a nossa vida é mudada, a gente poder andar um com o outro e dizer: eu sou um pecador arrependido, mas um homem falha, uma mulher falha, mas eu amo Jesus e eu quero amar sua vida em integridade, em totalidade. E no ambiente da igreja eu quero expressar esse caráter. Sinceridade, gente. Sinceridade. Sinceridade para honrarmos aquilo que a expressão tão poderosa, meu querido irmão, minha querida irmã, que o bispo se referiu à ceia aqui, a presença real, a presença verdadeira de Jesus no nosso meio, enquanto estamos partilhando do pão e do cálice. E depois a gente é chamado, provocado a cumprimentar uma pessoa do lado, nesse ambiente litúrgico. Mas vamos considerar e vamos ampliar as possibilidades de uma vida sincera, enquanto igreja de Deus, enquanto comunidade de fé, por entender que isso aponta para o caráter espiritual que Deus nos dá. É Jesus que nos dá, e a gente tem que pedir por isso, pedir para levar esses valores para a nossa vida. Terceiro e último valor, muito vinculado a esse segundo, é a conciliação. Bem-aventurados são os pacificadores. Graças a Deus eu creio que a gente não precisa separar briga física entre nós, né? A gente não precisa chegar nesse ponto. Tampouco luta armada, até mesmo de arma branca. Em nome de Jesus, isso não precisa acontecer entre nós. Mas as palavras machucam muito, gente. Atitudes ferem muito uns aos outros. E a gente tem que ter uma postura conciliadora, conciliação, na vida da igreja, na vida doméstica, no dia a dia, no ambiente de trabalho, na violenta e corrida vida urbana que todos nós temos aqui. A gente precisa ter um espírito conciliador. Portanto, minha gente, compaixão, sinceridade e conciliação. Vamos levar isso para casa em nome de Jesus. Depois de ter lido as 4 últimas bem-aventuranças de Mateus 5, de 7 a 12. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor, em nome de Jesus.